Vocês já pararam para pensar que hoje qualquer empresa de médio, grande porte, até mesmo startups do setor financeiro dependem de uma maneira assim estruturante, né, de alguma ferramenta digital para o seu negócio funcionar? E eu não estou falando de ferramenta digital, computadores, sistemas operacionais, nada disso. Estou falando ferramentas do negócio. Já pararam para pensar que todos os bancos, corretoras, operadoras de cartão de crédito, instituições de pagamento, qualquer empresa do setor financeiro, hoje, 2022, depende de algum tipo de tecnologia digital para poder operar o seu serviço? Essa, digamos, condição, ela se estende para muitos setores. Mas para o setor financeiro, esse pequeno, grande detalhe, ele é essencial. Ele pode ser um game changer, ele pode mudar completamente o jogo e pode inclusive fazer com que empresas pequenas alcancem mercados, alcancem públicos muito maiores do que acontecia há algumas décadas atrás. E para que isso tudo exista, ou seja, para que todo esse arcabouço de ferramentas funcione, seja continuamente melhorado e busque todos esses resultados, você precisa de um número considerável de profissionais que saiba o que está fazendo e que possa dar vazão para isso acontecer, ou seja, profissionais de desenvolvimento de software, de especificação de projeto, enfim, toda a cadeia de tecnologia que isso envolve, DevOps, QAs, né, pessoas de testers, arquitetos de informação, analistas de bancos de dados, enfim, tem um hall aí muito grande de profissionais super necessários para que toda essa engrenagem continue em operação, funcionando cada vez melhor e buscando inovação, resultado, buscando novidade. Dito isso, né, aqui no Banco Aberto a gente tem uma grande expertise na construção de produtos digitais para o setor financeiro. Então, esse vídeo é para falar sobre isso. É para falar para você que já está trabalhando na área ou quer trabalhar na área ou que está numa empresa do setor financeiro, mas não está exatamente na área de produto, queria atuar de alguma forma na área de produto, tá? O que a gente quer trazer aqui é uma apresentação, uma narrativa, um storytelling, se você quiser, contando pelo menos o básico de como seria um processo de criação de funcionalidade ou de produto digital voltada para o setor financeiro. Será que é muito diferente de outros setores? Será que os processos são parecidos, as metodologias são as mesmas? O que tem de diferente entre fazer uma funcionalidade nova para um site do banco e fazer uma funcionalidade nova para uma empresa do ramo do setor alimentício, por exemplo, né? Então, é um pouco isso que a gente vai abordar aqui. Espero que vocês gostem. Eu quero trazer esse conteúdo, que é um conteúdo real, né? Um conteúdo do que a gente usa no cotidiano, né? Ou seja, de ferramentas, de instrumentos, de métodos que eu uso pessoalmente já há alguns anos no meu trabalho, coisas que me permitiram entregar valor e construir vários projetos, e quero te mostrar como é que eu faço isso, o que eu gosto de usar, o que eu não gosto, o que faz mais sentido para uma abordagem assim, tá? Espero que vocês gostem e vamos para o conteúdo. Qual é a história que a gente vai contar para poder fazer essa jornada aí em torno desse conteúdo, em torno desse conhecimento, né, de construção de produtos digitais para o setor financeiro? Eu recebi um teste de uma empresa brasileira, né, uma empresa que estava buscando no mercado profissionais para gestão de projeto e gestão de produto, e eu achei o teste muito interessante. Então, em torno dessa proposta, a gente criou aqui um cenário fictício, com uma empresa fictícia, né? Criamos até uma marca aí de brincadeira, que é essa que você está vendo em tela, que é a Crypto Yuha, né? E o que a gente quer aqui é apresentar um desafio, colocar as perguntas mais ou menos que estavam
né, nesse teste dessa empresa, que, enfim, infelizmente eu não vou poder falar o nome, mas, enfim, você pode descobrir aí depois. Então a gente quer apresentar esse desafio e dizer como, na cadeira de produto, na cadeira de gestor de projeto, de gestor de produtos, na cadeira de PO, se você quiser, eu resolveria essa questão. Que ferramentas eu utilizaria, como eu abordaria esse problema, como eu me organizaria para resolver essa questão, como é que seria isso, tá? Então, esse é o desafio e esse é o vídeo de hoje, tá bom? Então, basicamente é um desafio para a posição de Product Manager, né, gestão de produto. O desafio vai ser em torno de uma Crypto Exchange fictícia que a gente criou aqui, né, na nossa historinha, a Crypto Yuha. E o desafio será criar, aí a gente vai ver isso em detalhe, né, uma nova funcionalidade para a área de back-office que vai ter implicações, que vai ter resultados diretos para o cliente. Vamos ver mais de perto como é que foi esse desafio, tá bom? Aqui tá logo no início o desafio colocado, né? Do que se trata o problema? Vamos pegar esse ponto, né? Basicamente, a nossa Crypto Exchange aqui, fictícia, a Crypto Yuha, ela quer uma funcionalidade para atender clientes de grande porte, clientes que transacionam grande volume financeiro pela sua corretora. E ela quer que esses clientes tenham taxas de corretagem diferentes, especiais, em relação às taxas praticadas como padrão por aquela corretora. Essa ideia surgiu da equipe comercial, da direção comercial, que apresentou para a direção de produto. Então, numa tomada de decisão, eles entenderam que esse tipo de funcionalidade, esse tipo de mudança no negócio fazia muito sentido e essa demanda chegou para a área de produto. A demanda é para que qualquer tipo de operação que um cliente de grande porte realizar na corretora, seja no meio web, né, no site da corretora, nos aplicativos da corretora ou até nas integrações, os produtos de integração que essa empresa tenha, que todas essas operações sejam consolidadas de alguma forma e que essas operações componham um volume total transacionado por período. E dependendo do valor desse volume total transacionado, o cliente pode pagar mais taxa de corretagem, caso ele transacione pouquinho, ou menos taxa de corretagem. É bem simples. Quanto mais o cliente, né, esse cliente de grande porte, ele transaciona na corretora, menos taxa ele paga. E aí tem um disclaimerzinho também, que é a equipe comercial quer apresentar essa solução numa live e quer que a solução esteja pronta em um mês para já ofertar para alguns clientes, tá? O desafio em si, ele também é composto de alguns pontos específicos. Quais pontos são esses? O gerente de projeto, ele vai ter que construir um backlog priorizado, levando em consideração o escopo final que ele quer atingir. Se você está chegando agora, não sabe o que é backlog, basicamente a gente está falando de uma lista de itens, uma lista de tarefas que vão ser endereçadas para um time de desenvolvimento e esse time de desenvolvimento, com seus papéis, com suas funções, vai executar, vai construir todos aqueles itens que estão colocados lá. Então você vai ter itens de front-end, de back-end, itens de base de dados, enfim, diversas situações onde cada papel, cada quadro que interage ali no time de desenvolvimento vai poder resolver, vai poder construir para chegar no resultado final, que é a funcionalidade estar pronta, tá? Então, backlog basicamente é essa lista de atividades que é gerenciada por uma ferramenta de gestão de projeto. A gente vai falar mais sobre isso já já. Além disso, o desafio também implica em escrever alguns desses cards. Se você está chegando agora, recomendo que você pesquise um pouco de metodologia ágil, e aí você vai entender melhor o que é backlog, o que é card, como priorizar isso e tal. A gente pode até entrar um pouco aqui, mas o objetivo é mais apresentar o case, mostrar como a gente resolveu o problema. Um dos pontos também é desenhar um roadmap, né? Construir um roadmap, um calendário de como seria essa execução
usando metodologia ágil, construir um quadro de objetivos e métricas para poder mensurar esses resultados e, por fim, fazer um levantamento aí breve, né, de riscos e oportunidades que a gente enxerga com essa funcionalidade específica, tá? Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Então, eu fiz toda essa apresentação e agora eu quero mostrar para vocês como eu, Felipe Cabral, resolveria esse problema considerando esses pontos aqui de desafio, tá bom? Muito bem, primeiro passo, né? O que eu faria aqui em termos de Product Discovery? O que é Product Discovery? Tem sempre uma etapa que eu gosto muito do processo, que é a etapa onde a gente vai entender melhor o que exatamente é aquela funcionalidade ou o que exatamente é aquele produto. E a gente chama isso de Product Discovery, tá? Ou seja, de descoberta do produto, né? É nessa fase que a gente vai conversar com as pessoas, vai estudar o mercado, vai tentar entender o que o time que está trabalhando nisso entende sobre a questão. Ou seja, a gente vai dar um mergulho profundo no tema e vai sair desse mergulho com uma série de inferências, com uma série de insights para poder construir isso de uma maneira mais robusta, de uma maneira mais inteligente, endereçando melhor o problema, tornando a questão mais vantajosa do que se a gente só simplesmente pegar o desafio e sair fazendo. Não faz muito sentido trabalhar dessa forma. Aí vocês podem me perguntar, Cabral, mas para tudo, para qualquer tipo de trabalho de produto, construção de funcionalidade, construção de produto, eu preciso fazer um Product Discovery? Eu preciso de uma fase de descoberta? Não necessariamente. Aliás, tem muitas organizações que nem consideram isso como uma fase importante. Mas eu gosto muito de Product Discovery, confio muito nessa etapa do processo, sobretudo para situações onde eu acho que conheço muito do negócio, ou para situações onde eu tenho certeza que eu não conheço muito do negócio, tá? O que eu estou querendo dizer? Que quando você vai fazer uma coisa nova, não basta o seu conhecimento, não basta o conhecimento do seu time. É preciso olhar para as pessoas que vão usar essa funcionalidade, para quem vai ser objetivamente atingido por ela. É preciso conversar, manter um canal de diálogo com essa ponta para de fato entender o que é mais interessante e o que não é tão interessante na hora de entregar um produto, uma funcionalidade, algo funcionando, né? Não sei se vocês já viram aquele meme, depois eu vou colocar aqui no vídeo, aquele meme do... o cliente pediu tal coisa, a empresa entendeu tal outra coisa e no final das contas o que foi entregue não tinha nada a ver com aquilo que o cliente pediu, né? Um meme meio antigo, tem até umas versões de história em quadrinho dele, mas é exatamente sobre isso que a fase de Product Discovery trata. Como é que você vai endereçar a resolução de um problema baseado em evidências, baseado em insights, baseado em pesquisa e deixar um pouco de lado, né, a nossa própria, muitas vezes, tendência a achar que a gente sabe muito de alguma coisa, tá? Para essa fase de Product Discovery, eu gosto muito de usar 3 artefatos distintos, que são esses que estão aqui em tela. Seriam eles a matriz CSD, a pesquisa propriamente dita e o benchmark. Vamos entrar em cada um deles aqui. O que seria a matriz CSD? O nome aqui da sigla já diz, né? É uma matriz de certezas, suposições e dúvidas. E, em geral, eu gosto de fazer uma matriz CSD com as pessoas do time de trabalho e muitas vezes até de outras áreas do negócio que podem ter insights, que podem ter informações a respeito daquele produto, a respeito daquela funcionalidade e que essas informações podem agregar, né, podem mudar os rumos do jogo, né? Então a gente faz isso de que jeito? Essas pessoas são convidadas para um evento mesmo, para uma reunião, né, que pode durar aí 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, ou às vezes até um pouco mais, dependendo do nível de complexidade da coisa. E nesse encontro, essas pessoas têm que
classificar o conhecimento que elas têm a respeito do tema, da funcionalidade, do produto, em 3 verticais. Ou seja, ela vai escrever cartões com insights, com conhecimentos certos daquilo, com certezas que ela tem sobre o assunto, com coisas que ela ainda não é uma suposição, ela acha que vai ser assim, mas não tem tanta certeza, e com coisas que ela de fato não sabe, são dúvidas, são perguntas, são coisas mais abertas, tá? Do jeito que está aqui. Então, eu fiz aqui uma matriz CSD baseada nesse desafio. Eu construí aqui alguns cartões de certezas dessa funcionalidade, de suposições e de dúvidas. Em certezas, eu coloquei, por exemplo, os clientes que operam grandes volumes querem receber desconto nas taxas. Isso é uma certeza, a gente sabe disso. Não precisa muita lógica para entender isso como uma certeza, certo? Faz sentido? Em suposição, por exemplo, eu coloquei... vou pegar esse segundo card aqui, o seguinte exemplo. Olha, eu imagino que para um cliente especial, vamos supor que essa corretora aqui, a Crypto Wilha, ela fez uma parceria com um grande banco privado. E para esse banco privado, ela não quer só dar um desconto nas taxas de corretagem. Ela quer também criar toda uma tabela de preços de taxas especial só para esse cliente. Ela quer trabalhar com uma tabela customizada. Isso é uma suposição, então coloquei aqui no quadro de suposições, tá? Outra suposição, a condição de taxa VIP, que é o que a gente vai fazer, ela tem que ser aplicada com efeito imediato. Então eu escolho a taxa VIP e a próxima transação daquele cliente já vai ser onerada, já vai ser cobrada com essa taxa VIP, por exemplo. É uma suposição. Então tá aqui para a gente checar essa informação, para entender com áreas de tomada de decisão como que a gente prossegue nesse aspecto. E dúvidas são coisas mais abertas. Então, por exemplo, uma dúvida que eu tenho aqui quando eu olhei para esse problema é: o cliente que não sustentar esse volume de transações grande, né, por um determinado período de tempo, ele perde a condição de taxa VIP? Não sei, é uma dúvida, né? Essa consolidação de volume total transacionado, o cara está lá operando e eu tenho que consolidar por um período, pode ser diário, semanal e tal. O padrão do mercado das exchanges é mensal, né? Mas será que faz sentido ser mensal? Poderia ser quinzenal, bimestral, trimestral, semestral? Não sei. Então eu coloquei isso como uma dúvida também. O importante aqui é preencher essa matriz, deixando as pessoas livres para elas colocarem as inferências delas, o conhecimento que elas têm, e depois avaliar se isso faz sentido ou não, levando, obviamente, para uma esfera de decisão. E quando você é PO do projeto, por exemplo, você é um profissional deveria ser um profissional capacitado em tomar essas decisões também, olhar para esse quadro e um pouco definir o que entra e o que sai, né? Perfeito. Então essa é a matriz CSD, acho que ela é muito valiosa, estude sobre ela, use ela, me conta aí nos comentários se você gostou desse tipo de metodologia, se você usa esse artefato, se você tem outras ideias ou se você não curtiu muito, me conta aí o que você acha disso, tá bom? Avançando um pouquinho, a gente tem aqui o segundo artefato. Nesse caso, eu acredito que a maior parte das pessoas vai entender a razão disso estar aqui e a importância disso, tá? A gente está considerando como uma etapa importante do Product Discovery a pesquisa. Pura e simplesmente pesquisa, tá? O que é isso? É você poder endereçar para o seu usuário, que efetivamente é quem vai usar ou quem vai ser afetado pela funcionalidade ou pelo produto, perguntas, questões que podem ser abertas, fechadas, qualitativas ou quantitativas, que ajudem a gente a perceber o que esse usuário considera vantajoso na hora de tomar uma decisão de usar ou não aquele produto, aquele serviço, aquela funcionalidade, tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi pensar aí um conjunto de perguntas abertas e o objetivo aqui seria endereçar essas perguntas para os clientes dessa corretora, colher os resultados e avaliar esses resultados depois, tá bom? Muito bem. Chegamos aqui na terceira fase do Product Discovery, que é o benchmark.
O que é o benchmark? O benchmark nada mais é do que uma pesquisa também, né? A gente poderia chamar isso de uma pesquisa, mas na verdade é uma investigação, uma pesquisa investigativa, se você quiser, é uma investigação dos concorrentes, né? É um olhar também para o mercado para tentar descobrir como aquele problema já foi endereçado, como que os clientes tratam esse problema, os concorrentes tratam esse problema, enfim, tentar aí criar uma matriz de comparação em termos do que já existe, do que não existe e do que poderia existir, né? Então é pensar nessa ideia aí de, beleza, eu tenho um problema para resolver. Será que alguém já resolveu esse problema? Já. De que jeito? E aí tentar tabular esses resultados. Para esse caso aqui que a gente está tratando, eu selecionei duas empresas de benchmark. Como a gente está falando aqui de exchange, de criptomoeda, de corretora, então eu peguei, digamos assim, as maiores corretoras internacionais e tentei buscar nelas essa funcionalidade. A primeira que eu encontrei foi a Binance, que hoje, certamente, estamos falando aí de 2022, né? Deve ser uma das maiores do mundo. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que isso tenha mudado, mas a Binance hoje é uma das maiores corretoras de cripto do mundo. E eu fui estudar como que a Binance lidava com taxa de corretagem VIP, taxa de corretagem especial para usuários de grande porte. Cheguei nesse resultado aqui, né? Basicamente, eles tratam isso numa tabela de gradação, ou seja, você tem vários níveis aí, depois que você vira nível VIP, e para cada nível desse você tem uma faixa de desconto na taxa de corretagem, né? Adicionalmente, a Binance ela tem uma moeda própria e se você utilizar essa moeda própria nas suas transações, você ainda ganha descontos adicionais. Achei isso um fator especial aqui, exclusivo desse player, tá? E tem também uma outra coisa que me chamou a atenção aqui nesse player, que é a contas e subcontas funcionando juntas para tal do volume total transacionado. O que é isso? Vou explicar. Imagina o seguinte, você é uma corretora de pequeno porte que quer usar a estrutura da Binance como corretora de grande porte. Então, eu tenho aqui a minha conta mestre da corretora, então tem a CryptoYuha, que é de grande porte, e tem a corretora do Cabral, a Crypto Cabral, que é uma corretora pequenininha. A Crypto Cabral tem a conta mestra da Crypto Cabral e tem umas subcontas dos brokers, dos operadores que trabalham aqui com a gente. Para calcular o volume total transacionado, né, e chegar ali num volume numa tabela de desconto, num volume financeiro para estipular a taxa, a Binance soma tudo isso, tanto as transações da conta mestre quanto das subcontas, e faz esse cálculo em torno de todas as contas, né? Dá um valor só para todo o conjunto, né? Isso pode ser vantajoso, né? Essa estrutura de subcontas pode ser algo bem interessante, pode ser algo que a gente não vê com tanta frequência no mercado, né? Então, quis destacar isso aqui. Um outro concorrente que a gente viu também foi a Crypto.com, que também tem suas taxas VIP para clientes de grande porte, né? É uma tabela progressiva, de descontos progressivos. E o que me chamou a atenção aqui foi que, além dos descontos nas taxas de corretagem, a Crypto.com também fornece outros itens de fidelização, outras vantagens. Por exemplo, um cartão de crédito com cashback em criptomoeda sem anuidade. Então, se você for um cliente VIP, você tem direito a um cartão de crédito com cashback em cripto, por exemplo. Isso é algo diferente que eu só vi nessa corretora, por exemplo, né? Que você tem aí taxa VIP não só para a operação padrão, mas também para as operações com derivativos, né? Que aí não vou entrar tanto no mérito aqui, mas são outros tipos de ativo que eles também dão taxa de desconto na hora de fazer a corretagem, tá? Esse foi nosso benchmark. Então, no final das contas, a gente faz aí um quadro de conclusões depois de analisar esses concorrentes. Você pode analisar 2, 3, 4, 5, quantos
parceiros, clientes, produtos você quiser, né, de concorrentes aí. E se não tiver nenhum, se for uma coisa tão inovadora que não tem nenhum, acho que cabe também no benchmark colocar isso. Olha, não encontramos ninguém que exatamente endereça esse problema. É um problema que está ainda em aberto no mundo todo. Pode acontecer, tá? Vencemos então a etapa de Product Discovery. A etapa seguinte seria, depois de feita aí as etapas de Product Discovery, pesquisa, benchmark, matriz CSD, seria interessante que a gente pudesse então fazer um levantamento de riscos e oportunidades associados àquele produto que a gente quer construir ou a essa funcionalidade que a gente está fazendo, tá? Isso é muito legal porque você consegue perceber detalhes da funcionalidade, detalhes do produto que precisam ser trabalhados só olhando para as oportunidades que essa funcionalidade tem ou para os problemas que ela pode trazer para o seu negócio, tá? Então o exercício aqui foi olhar para tudo isso e tentar escrever mesmo de forma narrativa quais são os pontos de atenção e quais são os pontos que a gente pode explorar, né, que podem fazer crescer o negócio, o produto, a partir de algumas coisas que a gente vai levantar. Então, o que são os riscos desse case que eu enxerguei aqui? E aí depois vocês também, por favor, me digam aí se vocês enxergam outros riscos, outras oportunidades, o que vocês acham aí dessas conclusões que eu cheguei, tá? Basicamente, de riscos, eu enxergo o seguinte. Uma vez que essa funcionalidade vai habilitar taxas especiais de corretagem mais baixas do que as taxas já praticadas, seria algo esperado uma queda nas receitas projetadas. Se hoje eu trabalho com o valor X e amanhã eu trabalho com X menos alguma coisa, ou seja, essa taxa é mais baixa, vai entrar menos dinheiro no meu caixa do que entrava até o dia de ontem. Então, pode ser um risco aí de curto prazo o fato dessa funcionalidade ser lançada gerar um pouco menos de receita. Então, tem que ficar de olho nisso, alertar as pessoas que isso pode acontecer. Óbvio que o objetivo de todo produto, toda funcionalidade é fazer o negócio crescer, é fazer o negócio prosperar, é criar mais linhas de receita, mas nesse caso especificamente, isso pode ter um impacto contrário no curto prazo. Por quê? Se no longo prazo, e aí já falando de oportunidades, a tendência é atrair mais clientes de grande porte, afinal de contas eu estou ofertando uma condição melhor, no curto prazo, como os clientes são os mesmos, o fato desses clientes usarem taxas mais baixas pode fazer com que as minhas receitas caiam um pouco. Então, tem que ficar um pouco de olho nisso, tá? A segunda coisa é a questão dos prazos, né? Não sei se vocês lembram, mas lá no começo da apresentação estava dito que a equipe comercial queria construir essa funcionalidade e lançar ela em um mês. Só que aqui a gente está falando da construção de um produto digital. E isso implica a orquestração do trabalho de várias pessoas, do time de desenvolvimento, dos recursos que você tem disponível, de problemas que podem aparecer no meio do caminho. Então, estipular um prazo fechado para isso pode ser importante para você ter uma meta, mas se esse prazo ele tiver atrelado a algum compromisso maior, isso pode sim ameaçar esse objetivo, tá? Então, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado quando a gente crava assim determinados prazos, ela vai ficar pronta em 1 dia, 2 dias, 5 dias, porque muitas vezes tem coisas que a gente é obrigado a lidar com o imprevisto e esses prazos podem se estender. Aqui a gente está falando de uma funcionalidade nova, a gente não sabe quanto tempo o time de desenvolvimento vai precisar para isso, isso varia muito de organização para organização. Você pode estar trabalhando numa empresa que tem um baita time de desenvolvimento, várias áreas de vários times de tecnologia aí funcionando, mas tem organizações que estão começando, que estão no início, que são startups e que podem contar com um time um pouco mais enxuto, mais reduzido, com uma escassez maior de recursos. Então, nesse caso,
a gente tem que tomar um pouco de cuidado em dar prazo, né? Isso diz respeito a metodologias ágeis como um todo. E a gente vai até fazer um outro conteúdo sobre isso, mas por aqui vamos ficar só com essa ideia, tá? E por fim aqui de riscos, uma coisa que a gente conseguiu mapear também foi o seguinte. Imagina que nós estamos lidando com uma situação onde um operador de back-office ou um operador do comercial, né? A gente falou do comercial aí no início, ele vai parametrizar para um determinado cliente uma taxa especial, mais baixa, né, do que a tradicional, digamos, né? Nessa operação, pode acontecer um mau uso da funcionalidade, pode acontecer de alguém querer favorecer um determinado cliente por má fé, por um descuido, enfim. O foco aqui, o importante aqui é, toda vez que a gente lida com uma ação humana, a gente tem que prever que essa ação humana pode falhar. Então, nesse caso, um dos riscos que estão mapeados é tomar o cuidado de, ao construir essa funcionalidade, a gente prevê um modo de registrar o histórico dessas alterações e não só registrar o histórico, como poder auditar, como visualizar todo esse histórico, de modo que, se alguma discrepância aconteceu, isso possa ser visualizado, corrigido, cobrado e impedir que, enfim, no futuro aí, isso gere algum prejuízo para a organização, tá? Então o risco aqui é um risco humano que vai se traduzir em funcionalidade à medida que a gente conseguir construir uma área de visualização do histórico dessas operações ou dessas alterações para esses clientes, tá? Em termos de oportunidades, o que a gente tem aqui? Bom, vamos lá. Primeiro é que a CryptoUrra, né, nossa exchange aqui, ela vai estar muito próxima a grandes players do mercado se ela implementar essa funcionalidade. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas hoje taxa VIP em corretora cripto para cliente de grande porte é pouco praticada, né? Você tem várias corretoras, mas muito poucas têm isso no leque aí de funcionalidades das suas plataformas. Então, fazer uma funcionalidade como essa pode ser sim uma vantagem competitiva da sua organização, por exemplo, tá? Então, coloquei isso como uma oportunidade. Outra oportunidade que eu enxergo é a seguinte: imagina que a nossa CryptoUrra, ela tem uma operação de software as a service, ela fornece APIs para alguns clientes operarem por conta própria. Beleza. Nesse caso, ela poderia agregar a funcionalidade de taxa VIP ao pacote todo de software as a service. Então, o cliente que estiver operando o software as a service, além de operar no modelo padrão, ele também vai operar com taxas especiais, né? Dependendo do volume, das condições, enfim, aí tem que pensar a partir do negócio, né? Mas eu enxergo isso como uma oportunidade desse nicho, dessa vertente, dessa vertical de software as a service da nossa CryptoUrra, tá? E por fim, explorar essa funcionalidade em termos de brand, né? Em termos de marca, em termos de know-how do produto, criar conteúdos próprios e até fomentar conteúdos externos, dizendo que, poxa, a corretora CryptoUrra é uma das poucas no mundo que tem a funcionalidade de taxa VIP, para tentar atrair mais clientes e empoderar a marca. Isso é uma oportunidade também. Não adianta a gente construir coisas legais se a gente não contar para o mundo que essas coisas legais existem. Então, é uma oportunidade sim de ganho para a marca quando uma funcionalidade nova desse tipo é criada, tá? Então, esse é o nosso quadro aí de riscos e oportunidades. Que outros riscos ou oportunidades você enxerga? Me conta aí se você puder, tá bom? Muito bem. Depois disso, finalmente, a gente chegou na parte mais importante, que é o backlog do produto. Como eu disse, backlog é, na verdade, uma lista de atividades, de tarefas que precisam ser realizadas, que precisam ser construídas, vencidas,
para que o produto, a funcionalidade do produto seja de fato entregue, né? Então, isso é um conceito muito da criação de produtos digitais e sobretudo de metodologias ágeis, né? A gente tem esse conceito de Product Backlog e essa é uma das partes mais, digamos assim, demandadas para as posições de Product Owner, sobretudo, né, de dono do produto, mas também de gerente de projeto, gerente de produto, né, de PM aí, tá bom? Então, nessa parte aqui a gente vai dar alguns detalhes de como os problemas podem ser organizados, construídos e endereçados, tá? Muito do trabalho que está aqui diz respeito a como é que a gente vem trabalhando no cotidiano. Então, vários dos exemplos que eu vou dar são coisas que eu de fato uso no meu dia a dia, tá? Eu como gestor de projetos, gestor de produtos, eu uso muito dessa metodologia, desse jeitão aqui para entregar as coisas, tá? Muito bem. A primeira coisa, então, do desafio é criar uma lista ordenada e priorizada das atividades do Product Backlog, né, a serem endereçadas. O objetivo aqui não é fazer algo super primoroso, super definido, mas é você criar títulos que possam corresponder, né, que possam dar sentido às atividades que estão aqui quebradas em partes, né? Então você pega uma funcionalidade grande e vai quebrando ela em pedacinhos, de modo que cada pedacinho desse tem um valor por si próprio. E aqui eu fiz uma priorização baseada nessa régua, né, de critérios aqui, ou seja, eu tenho itens que são de alta prioridade, como vocês podem ver aqui em vermelho, eu tenho itens de prioridade muito alta, na verdade, o vermelho, alta o laranja e de prioridade baixa, por exemplo, que seria esse verdinho aqui, tá? Para fazer isso aqui, em geral, as organizações usam algumas ferramentas próprias de criação e gestão de backlog. Que ferramentas que são essas? Tem muitas, né? Atualmente, uma das mais conhecidas é o Gira, mas você também pode utilizar o Trello, o Monday, o ClickUp, a Asana, enfim, uma infinidade aí de ferramentas. De tempos em tempos, novas ferramentas surgem, né? Eu já vi até organização que gerencia backlog em ferramentas de escritório, né? Até em apresentações como essa que eu estou mostrando aqui agora. E a ideia aqui, na verdade, é isso mesmo, é você criar os itens, tentar dividir eles, atomizar eles, né, em unidades entregáveis. Então, cada card desse, de fato, vai ser uma entrega, né, algo que pode ser de fato visualizado ali como uma entrega no produto ou na funcionalidade, e depois para cada item desse você vai especificar, você vai detalhar o que você precisa que esteja endereçado, tá? Aqui na tela anterior, ó, voltando, eu tenho a lista. Depois eu construí aqui o que seriam os cards, né? Ou seja, as histórias a serem enviadas para o time de desenvolvimento, tá? Eu não vou entrar aqui tanto na questão de metodologias ágeis, acho que tem muito conteúdo na internet sobre isso, mas a ideia é mostrar como é que eu criaria um card, por exemplo, dessas funcionalidades. Então, vamos ver aqui na lista. Eu tenho, o primeiro item da lista é Front-end, Dashboard, Admin. Novos menus para a área de parametrização de taxas. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um card, o título está aqui, é o mesmo que você viu no slide anterior. Eu criei aqui um cartão que vai ser colocado no meu backlog. Ao executar esse cartão, o time de desenvolvimento vai criar novos menus para que a gente possa ter acesso a uma área de parametrização de taxas da nossa corretora aqui, fictícia, tá? O que eu gosto de fazer quando eu crio um card aqui, né, no backlog? Eu sempre procuro construir uma user story para ajudar os desenvolvedores a pensarem de forma mais abstrata, a pensarem nos usuários que vão ser impactados por essa funcionalidade. E aí o padrão da user story é sempre esse, né? Eu
como o papel, né, que ele está desempenhando, nesse caso é como operador de back-office. Quero, sempre tem um verbo aqui, né, muitas vezes é o verbo quero, o desejo de ter aquela funcionalidade. Quero ter uma área no sistema administrativo onde seja possível alterar os parâmetros de taxas progressivas aplicáveis aos clientes. Quero poder escolher cadastrar uma tabela padrão, uma tabela VIP, tabelas customizadas e aplicar essas tabelas aos clientes. Tá? Então, o que é isso aqui? Basicamente, eu estou dizendo para os desenvolvedores: observem essas regras e construam essa funcionalidade com base nessas regras. Na User Story, eu estou me colocando no papel do usuário que vai fazer uso daquilo e estou descrevendo o que eu quero e como eu quero numa frase ali, numa afirmação muito sucinta, muito simples, para dar uma noção geral da coisa, tá? De volta ao nosso card, a gente tem aí regras gerais e fluxos. Uma coisa que eu gosto muito nos cards é sempre colocar uma seção com documentação, regras gerais, fluxo da operação, né? Se for de back-end, documentação aí de APIs ou de banco de dados, né? Acho que é importante também cuidar dessa parte técnica, né? Aliás, POs, né, que têm uma skill técnica, que conhecem bastante o universo de desenvolvimento de software, eles costumam ser muito cuidadosos com essa parte aqui, tá? Você pode chamar do nome que você quiser. Você pode colocar tudo isso numa área de descrição, pode colocar aqui em regras, pode colocar em detalhes, enfim. Aí é up to you, assim, conforme cada organização ou cada usuário está mais acostumado a fazer, ou conforme a organização padroniza essas coisas, tá? Na verdade, a área mais importante aqui do card é os critérios de aceite. Com base nos critérios de aceite é que os desenvolvedores vão trabalhar, os testers vão testar, as pessoas de produto vão aferir aquela entrega, tá? Então, isso aqui é uma das partes mais importantes, porque tudo que tiver escrito aqui é o que o desenvolvedor vai te entregar. O que não tiver escrito, pode ser que em alguns casos venha faltando. Então, tome cuidado ao fazer essa parte de critérios de aceite, né? E seja detalhista, sem exageros, obviamente, né? Não precisa ser um cara chato ali e ficar falando de cada vírgula, né? Principalmente se é um time que já trabalha junto aí há algum tempo, mas ao mesmo tempo tome cuidado para não deixar coisas de fora, porque já aconteceu comigo, tá? Várias vezes de não colocar algum detalhe no critério de aceite, e quando a funcionalidade é entregue, você percebe que alguma coisa não está funcionando bem ou ficou de fora. E aí o conflito, né, o ruído pode acontecer. Falou, poxa, mas isso aqui era necessário, né? Era preciso e não foi feito. E aí o time de desenvolvimento pode simplesmente dizer, mas isso não estava nos critérios de aceite, tá? Então tome cuidado com essa parte também. Muito bem, aqui eu coloquei os critérios de aceite relativos a essa atividade e eu também acrescentaria nesse card uma tela, né, para explicar como seria a construção desses menus. Lembrando que a gente está fazendo um card para criar novos menus. Que novos menus seriam esses? Aqui eu estou simulando um sistema da CryptoUrra, um sistema de back-office, um sistema administrativo da nossa exchange, tá? Isso é uma simulação, uma licença poética aqui, assim como toda a apresentação. E dentro desse sistema, aqui no menu admin, eu prevejo que não existem menus de configuração de taxas. E eu estou propondo aqui no card criar esse menu de configurar taxas com os submenus. Configurar aqui, criar e editar a tabela padrão, criar e editar a tabela VIP e configurar taxas de clientes, ou seja, aplicar as taxas VIP para os clientes, tá bom? Então esse seria o primeiro card aí do meu backlog que diz respeito só à criação desses menus. Eu não falei aqui de criação de funcionalidades, tá? Eu não dei detalhes aí da criação da funcionalidade, eu apenas pedir, né? Por isso que a gente tem que quebrar as atividades em partes
para que esses menus sejam criados. Então, uma atividade simples de ser construída para trazer um exemplo também de um card muito simples, né? Necessário, mas muito simples de ser feito, tá bom? Agora vamos para um mais complexo, né? Eu vou pegar aqui esse card que trata da criação da área de parametrização do back-office, né? Ou seja, onde o operador do back-office vai de fato construir aí, editar, né, as configurações de taxa aplicáveis aos clientes daquela corretora. Como é que eu vou fazer isso, né? É um card mais complexo, que com certeza teria subatividades. Então, aqui eu tenho também meu user story, né? Eu, como operador de back-office, quero ter uma área no sistema administrativo onde seja possível alterar os parâmetros de taxas progressivas aplicáveis aos clientes. Quero poder escolher uma tabela VIP, definir uma taxa fixa para maker e taker e quero também, em última medida, criar uma tabela customizada apenas para um determinado cliente, né? Esse seria nosso user story. Aqui, regras gerais também. E os critérios de aceite. Nesse caso, eu quebrei os critérios de aceite em várias partes. Então, critérios de aceite mais gerais, mas também critérios de aceite mais específicos, né? Por exemplo, para o cálculo de consolidação e periodicidade. Eu fiz aqui todo um mapeamento de como seria isso, obviamente com uma licença poética, porque eu não conheço o sistema de back-office dessa empresa a fundo, mas imaginando aqui num cenário hipotético como isso seria, e criando também uma área de critérios de aceite das partes de front-end, né? Como é que seria tratada aí as questões de telas, né? As interfaces onde o operador vai manipular, vai editar as taxas dos clientes, tá bom? Então aqui o que é importante quando você está criando critérios de aceite para isso é escrever um texto, né? Direcionar qual é o critério de aceite e também colando pedaços da tela, né? Ou indicando com números, com setinhas, quais seriam essas etapas a serem construídas. Eu vou deixar aqui essas telas para que vocês vejam, a apresentação vai estar aqui no vídeo também, depois vocês podem comentar aí e lerem com mais calma, pausa o vídeo e dá uma lida aí no que eu escrevi, tá bom? Então eu faço isso para todas as etapas da tela, eu vou mostrar para vocês também aqui a tela como um todo, né, no geral, como que ela ficaria. Então passando aí primeiro os critérios de aceite e junto desse card, eu também apresentaria um fluxo, tá? Um fluxo de operação, um fluxo ponta a ponta, desde a primeira interação do usuário até o dado sendo armazenado no sistema e gerando impacto no sistema. Esse é um fluxo de alto nível, obviamente. Você pode fazer vários fluxos desse, por exemplo, mas acho que pelo menos um fluxo como esse já ajuda bastante a entender como é que essa funcionalidade vai operar. Ajuda os desenvolvedores, os arquitetos a terem uma noção de ponta a ponta desse fluxo, tá? Então, seria mais ou menos assim. Tenho lá o operador de back-office, ele vai acessar um sistema administrativo que já existe. A gente não está criando um produto novo, a gente está colocando uma funcionalidade nova num produto já existente. Então, acessa o admin desse produto e aí o sistema tem que verificar se aquele operador, aquele usuário, ele tem acesso a essa funcionalidade ou não. De novo, eu estou supondo aqui que tem um sistema de permissionamento, tá? Nessa plataforma, pode não ter, então isso aqui vai variar muito de situação para situação. Se ele não tiver acesso, eu apresento uma mensagem de acesso negado, eu nem mostro essa opção para esse usuário. Se ele tiver o acesso, fluxo positivo, então ele acessa a tela. A gente vai para uma tela onde o cliente pode ser buscado, né? Eu vou encontrar aquela conta onde eu vou fazer a parametrização. Encontrei o cliente, ok. Verifico então qual a taxa que está aplicada para aquele cliente, né? E aí eu estou construindo aqui a funcionalidade com 4 opções. Uma tabela padrão, que já é a que está em funcionamento, uma taxa fixa, que digamos que o comercial queira aplicar uma taxa fixa tanto para a ponta vendedora quanto para a ponta compradora,
Uma tabela VIP, que enfim pode ser criada, construída e aplicada para todos os clientes VIP, e uma tabela customizada. A gente já falou sobre isso na matriz CSD, né? Aí a gente tem a escolha do período a ser considerado, período de consolidação, né, para enxergar, avaliar o volume total transacionado. A gente sabe que o padrão aí, né, do mercado, sobretudo de exchanges, é mensal, a consolidação é sempre mensal, mas pô, se fizer sentido, né, aí vem muito do Product Discovery isso, se fizer sentido quinzenal, bimestral, semestral, poderia ter uma etapa de escolha dessa periodicidade, salva as alterações e grava um log dessa alteração também, tá? Faz um registro ali histórico dessa alteração. Tudo aqui no campo hipotético, na brincadeira, mas para mostrar para vocês como a gente pode ir longe na construção de um produto digital, tá? Muito bem, e aí como é que seria essa tela como um todo, né? Lá nos cards eles estavam quebrados em critérios de aceite individuais, e aqui seria essa tela, né? Minha licença poética aqui, meu lado criativo, tentando mostrar para vocês como é que isso ficaria, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma tela de parametrização com um título, configurar taxas de cliente, um tooltip de ajuda aqui, isso aqui é bem útil em alguns sistemas, para ajudar o usuário a entender o que as telas fazem, né? Uma ajuda rápida ali. Um módulo aqui para selecionar a conta do cliente, tá? Buscando aí por número da conta ou por CPF CNPJ, beleza? Então eu posso buscar aqui ou limpar essa busca. Ao buscar o cliente, eu trago numa aba as taxas que já estão parametrizadas, né? A parametrização de taxas, e na outra aba o histórico, ou seja, quais foram as mudanças feitas no histórico dessas taxas ao longo do tempo, tá bom? Então é isso, aqui seria o histórico, ou seja, a data de alteração, o horário, qual tabela que foi aplicada, qual periodicidade que foi aplicada e o operador que aplicou. Então isso aqui dá uma baita materialidade até mesmo para o desenvolvimento de back-end da funcionalidade, tá? Ou seja, os desenvolvedores conseguem olhar para essa tela, que em muitas organizações é uma tela que vai ser construída por uma área de design, por uma área de UI UX da empresa, vai olhar para isso e vai saber exatamente o que tem que ser feito. E nos critérios de aceite é importante colocar também coisas como a fonte que deve ser usada, as cores, se os desenvolvedores de front-end têm que seguir exatamente o layout que está aqui. Enfim, é importante ter um cuidado aí no modo de endereçar cada coisinha dessa na hora de ser construída, tá bom? E passamos então para aquilo que estava sendo pedido lá no desafio, que é o roadmap, né? Ou a gente poderia extrapolar aqui um calendário, digamos, um cronograma de ações e de entregas. Eu usei aqui uma coisa que eu gosto muito, que é metodologia ágil baseada em Scrum. Esse é um framework que eu já trabalhei durante muito tempo, já estudei bastante, enfim, construí vários projetos em cima de Scrum. Eu gosto muito da comunidade Scrum, acho que funciona muito bem, né? Um framework que funciona muito bem. Se você já conhece Scrum, enfim, comenta aí se você também gosta, ou se você não conhece, dá uma pesquisada, tem muito conteúdo aberto sobre isso, vale a pena. Aqui no canal mesmo a gente depois vai deixar outros conteúdos relacionados, tá? E basicamente, como é que está construído esse calendário? Na primeira semana a gente tem uma etapa aqui de refinamento e de descoberta do produto, onde o PO, né, essa posição de Product Owner, vai fazer as investigações, vai estudar o tema, vai fazer o deep dive, o mergulho, né, para entender tudo isso, vai criar esse backlog, ou seja, vai fazer tudo aquilo que a gente fez aí, que eu mostrei nessa apresentação, vai criar os cards um por um, vai alimentar o backlog, vai priorizar o backlog, até que vai chegar o dia, né? Isso é um evento, né? É uma cerimônia, melhor dizendo, do framework Scrum, tá? Chamada Planning, né? É o dia do planejamento. Então, você vai marcar uma hora
né, um local, que pode ser virtual ou presencial, com todo o time que vai trabalhar nessa questão, e você, como PO, como gerente de projeto, vai apresentar todo o backlog selecionado para construção daquela funcionalidade, tá? Por isso que eu destaquei aqui, criação de backlog é de responsabilidade do PO e planning é de responsabilidade do PO. Ele tem que apresentar o backlog, né, os cards ali para o time. Se você está participando de um teste numa empresa para um cargo de PO, isso aqui é feijão com arroz, é o básico. É muito importante você se ater a essa estrutura. Pode ser uma estrutura, obviamente, diferente, usar outras metodologias, né? Kanban, enfim, outras formas que não Scrum, mas a responsabilidade de construção do backlog sempre será dessa figura que é o PO, tá? Olhando um pouco mais para metodologias ágeis, isso vai ficar um pouco mais claro à medida que o seu entendimento sobre o tema seja forte, seja maduro nesse sentido, tá bom? Depois da planning, as atividades começam, ou seja, a sprint começa, como a gente chama no Scrum, e todo dia corrente na sprint, a sprint pode ser de uma semana, de 2 semanas, de 3 semanas, de um mês, né? De o tempo que você quiser, embora a comunidade Scrum recomenda que seja toda a sprint tem que ser no mínimo de uma semana e entre uma semana e um mês ali, né? Eu decidi fazer uma sprint aqui de 2 semanas. Você pode ver que ela começa aqui, ó, e termina aqui, né? Começa na segunda semana e termina no final da terceira semana. Então, uma sprint de 2 semanas. Em cada dia da sprint, o time de desenvolvimento se reúne para fazer uma daily. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório, né? Tem muitos métodos ágeis que nem cobram mais a daily, né? O próprio Scrum tirou isso do manifesto, tirou isso das orientações máximas ali, mas é algo muito praticado no mercado, é algo que ajuda muito no cotidiano e é algo que eu particularmente gosto muito de fazer. É uma cerimônia muito dedicada aos desenvolvedores, mas em vários casos o PO também participa. Eu mesmo já convivi em inúmeros projetos como PO, participando da daily também, interagindo e tal. A estrutura da daily é bem simples, é uma reunião básica onde cada um vai responder 3 perguntas. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se tem algum problema, algum impeditivo, algo que eu preciso resolver para avançar com as atividades que estão comigo, tá? Muito bem. No meio aqui do processo, como esse roadmap é um roadmap tanto de estrutura de produto quanto de desenvolvimento, eu coloquei esse live showroom aqui, que seria a reunião de apresentação da funcionalidade interna, né, para o time comercial, enfim, aquilo que estava lá no desafio, como, olha, coloque no seu cronograma uma expectativa de apresentação prévia dessa funcionalidade, eu coloquei aqui no meio da sprint, porque aqui a gente já vai ter não a funcionalidade pronta, mas pelo menos o backlog refinado, uma expectativa de prazo de entrega, um backlog ali bem objetivo para ser mostrado, né? Até talvez um protótipo navegável. Então eu coloquei aqui essa pequena etapa nessa fase do processo. E por fim, a review, né? Onde a funcionalidade é apresentada para todo mundo, os desenvolvedores é que em geral fazem isso no Scrum, tá bom? E a retrospectiva, que é outra cerimônia especial do Scrum, onde o time de desenvolvimento discute os problemas, os acertos, os erros, faz uma lavagem de roupa suja ali, digamos assim, né? É um baita framework legal, gosto muito do Scrum. Se atentem a isso aqui, acho que funciona bastante essa estrutura aqui, tá bom? Muito bem, e aí nós chegamos aqui nas métricas, né? Ou melhor, né? Nas formas de mensurar resultados, nas formas de mensurar, primeiro de criar objetivos
para aquilo que a gente está construindo, né? Estipular, melhor dizendo, objetivos para as funcionalidades, para os produtos que a gente está criando e também listar formas, né, de mensurar esses resultados. Então, uma coisa muito utilizada nas empresas atuais são os OKRs, né? Objective Key Results, né? Como é que a gente mensura, como é que a gente, na verdade, estipula objetivos para as coisas e KPIs que são métricas mesmo, que são formas de verificar se aquilo de fato teve sucesso ou fracasso, tá? E aí isso aqui é bem mais palpável do que um OKR. Um OKR pode ser uma meta ampla, um desejo, uma projeção, e um KPI não, é um número que vai mudar, é uma quantidade que vai alterar, é algo mais objetivo, tá? Então, o que eu coloquei de OKRs aqui? Crescer a carteira de clientes de grande porte, a gente está endereçando uma funcionalidade aí para taxa VIP, né? Então eu quero conquistar mais clientes com essa funcionalidade. Eu coloquei como OKR também aumentar o volume total de transações, uma vez que eu estou dando desconto, eu quero que os meus clientes operem mais, né? Vai ficar mais barato para eles transacionarem. Então, isso eu coloquei como um OKR aqui também. Ampliar a satisfação dos atuais clientes, ou seja, quem já é um cliente de grande porte dessa corretora, ao ver uma funcionalidade como essa, ao ser elegível a uma funcionalidade como essa, vai automaticamente, eu espero, né, estou colocando isso como um objetivo, vai automaticamente ficar satisfeito, né, vai encontrar aqui uma nova razão de satisfação, né, esse é um dos objetivos. E por fim, preparar a nossa empresa, a CryptoUrra, para um novo patamar de negócio, né? Para um novo step aí, estando um pouco mais equiparada a clientes de grande porte e, sobretudo, a concorrentes internacionais, tá bom? E como é que eu faço para medir esses objetivos aqui que eu tracei? Muito bem, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tema de OKRs e KPIs, ele é amplo, daria um curso só sobre isso, né? Aliás, é outro tema que tem muito conteúdo na internet sobre isso, mas basicamente, no que diz respeito a esse case aqui que a gente está trabalhando, o que eu quero dizer a gente teria que ter muito cuidado em desenhar essas métricas mensuráveis, conhecendo a empresa, a organização, o produto em que a gente está inserido. Seria muito interessante poder desenhar métricas que tenham eco, né, que tenham paridade com o cenário atual que a empresa está vivendo. Imaginem vocês que eu coloco aqui um KPI de dobrar o número de clientes da corretora. Se a corretora tem 10 clientes, dobrar para 20 parece ser um número interessante, né? Não parece algo tão difícil. Mas se a corretora tem 3 milhões de clientes e eu quero em 3 meses dobrar para 6 milhões de clientes, talvez seja uma métrica meio irreal, seja um desafio meio grande demais. Então, por isso a questão do cuidado, né? Toda vez que eu estou fazendo um KPI, é importante ter o pé no chão também, não mirar num objetivo tão impossível de ser alcançado, porque senão eu vou estar sempre frustrado. Todo KPI que eu construo nunca é atingido, né? E o objetivo aqui não é construir KPIs impossíveis de serem realizados. Pelo contrário, obviamente, puxar a régua para cima, criar uma meta ambiciosa, mas realizável. A palavra é essa, o KPI tem que ser realizável, tá? Então, aqui tem uma licença poética, mas acho que é razoável o que a gente tentou um pouco buscar, tá bom? Quais seriam esses KPIs? Aumentar, por exemplo, em 15% dentro de uma janela de 90 dias, após o lançamento da funcionalidade, o volume total transacionado pelos clientes VIP. Então, ou seja, eu tenho um trimestre, 90 dias, depois de lançar essa funcionalidade, para aumentar em 15% esse volume total. Será que isso é razoável? Parece que sim, acho que faria até um certo sentido. Talvez um pouco menos, 10%, 5%, não sei. Tem que criar esses KPIs
assim, muito conectado com o bom senso e com a organização onde você está inserido. Outro KPI super interessante, eu vejo muita empresa colocando KPI nesse sentido, é o de NPS, né? O NPS é aquela métrica que mede, né, é um score que mede a probabilidade de um cliente seu te recomendar para um amigo, para um parceiro, para alguma outra pessoa, tá? Então é uma métrica de recomendação que diz respeito também, né, de maneira inferente à satisfação que essa pessoa está tendo. É uma métrica de 0 a 10 que o cliente dá uma nota para a organização ou para a funcionalidade de 0 a 10. E aqui, o que eu coloquei como KPI? Aumentar a média do NPS dos clientes VIP em relação ao antes e depois do lançamento da funcionalidade. Então, como que eu faria? Eu mediria esse NPS hoje, antes da funcionalidade no ar, e depois mediria de novo. Mandaria uma pesquisa ali para os meus usuários perguntando, com base nessa funcionalidade, que nota você daria para a Crypto Yuha, por exemplo? Ou, com base nessa funcionalidade, o quanto você recomendaria a um amigo, a um parceiro, a um conhecido a Crypto Yuha, né? Aí seria bem um NPS mesmo. Então, seria dessa forma. E aí, se esse volume aumentar, se essa média de notas tiver aumentado, pode ser uma métrica interessante para chegar na conclusão de que a funcionalidade foi útil, gerou satisfação, gerou saldo positivo para os clientes, tá bom? Então, aqui dá para, o céu é o limite, tem muita coisa que dá para ser feita, é muito bacana fazer OKRs e KPIs, tá bom? Muito bem, e aí chegamos ao final, acho que é muito legal no final colocar aí contatos, colocar, enfim, algum tipo de agradecimento ou uma consideração final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no vídeo o que vocês acharam dessa apresentação. A gente vai fazer mais apresentações de produto, com foco aí em mercado de trabalho, na construção de produtos digitais, nas posições de PO, PM, ou até mesmo de Head, GPM, que é uma figura nova, né? O General Product Manager, uma figura nova que vem surgindo aí no mercado, tá certo? É isso, pessoal. Valeu, obrigado!